vamos buscando, através da prece, da meditação, entrar em sintonia com o Cristo Jesus. Que Jesus, através dos seus ensinamentos, nos ajude a trabalhar no caminho para ir de encontro com o nosso Pai, com o Pai da vida. Vamos agradecer a este Pai de amor e bondade por tudo que temos, por tudo que somos. Que o Evangelho de hoje traga luz para a nossa consciência, nos ajudando na educação dos nossos pensamentos e sentimentos, para que nós, de mãos dadas com o Cristo Jesus, possamos caminhar em direção ao Pai. Que o passe seja instrumento divino, com energias curativas para o nosso corpo e para a nossa alma. Que a água colocada para ser imantada seja para nós o bálsamo da vida, abençoada com todas as energias do mais alto em conjunto com as energias primárias da terra. Que ela mate a sede não só do nosso corpo, mas principalmente do nosso espírito. Que nossa casa tenha as energias renovadas. Que seja escola de bênçãos, onde possamos trabalhar em comunhão com todos aqueles que, por vontade de Deus, são nossos tutelados. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 6, Multidões. Abaixo uma epístola que está no livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 2. Diz assim: Tenho compaixão da multidão. Jesus. E através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem de hoje, trazendo para todos nós a oportunidade de refletir. Assim prossegue o benfeitor. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores, a multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum, ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantendo-lhe a ignorância, e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, contra o povo, com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino.
Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos, cansados e mães aflitas, volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplicá-lo. Uma lição da época que Jesus esteve no planeta Terra, mas que continua muito atual. Aqui, Emmanuel tira de contexto do livro de Marcos, a epístola onde fala do momento que Jesus, utilizando-se das bênçãos do Pai, faz a multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar uma multidão faminta. E hoje nós vemos por todos os lados do nosso globo terreno as guerras se multiplicando, as pessoas trabalhando para alimentar a dor, o sofrimento, a miséria e a ignorância humana. Mas por que isso acontece hoje? Porque muitos de nós ainda somos cegos, ignorantes, no que se refere aos ensinamentos do Cristo Jesus. Desconhecemos as leis imutáveis do Pai. Ignoramos de que somos parte do todo e que o todo faz parte de nós. Que fazemos parte da multidão. Por mais que nós teimamos em ignorar essa situação. Muitos, como diz Emmanuel, movido pelas paixões do mundo, pela ganância, pela maldade, explora a ignorância dos mais fracos, impõe sobre eles as tuas leis, retarda o progresso das consciências humanas. Muitos ainda buscam se alimentar da dor, do sofrimento e das fraquezas da maior parte da humanidade, dos mais infelizes que não tiveram alcance intelectual, daqueles menos favorecidos. São estes que, através dos impostos, alimentam a ganância, alimentam as más paixões dos mais fortes, que impõem sobre os mais fracos as tuas leis e muitas vezes a tirania. E aqui Emmanuel nos faz um lembrete de que nós somos parte integrante da multidão. Porque se nós estamos na Terra, plano de provas e expiações, devemos buscar nos ensinamentos do Cristo Jesus a oportunidade de avançar no campo espiritual, compreendendo de que nós, assim como os nossos semelhantes, estamos na Terra para trabalhar e fazer com que ela se torne melhor para nós e para os nossos semelhantes. Mas ainda estamos longe
de alcançar essa compreensão de que hoje nós, muitas vezes, subjugamos os nossos irmãos, mas amanhã poderemos passar pela prova também de sermos subjugados. Então, que nós possamos refletir de que se temos uma condição intelectual mais avançada, se temos uma condição social e econômica mais elevada, que nós devemos ter um compromisso com o Pai Maior, de cuidar, de zelar, de trabalhar pelos mais fracos, levando a estes nossos irmãos o auxílio para que busquem, através do nosso auxílio, alcançar também o avanço do campo intelectual e, baseado nos nossos exemplos, princípios e valores que carregamos, ser modelo e exemplo para que os nossos irmãos também caminhem para a elevação do campo moral e, consequentemente, estaremos compreendendo a missão do Cristo Jesus quando fez a partilha dos pães e dos peixes, mostrando à humanidade da época que é possível, com muito pouco, fazermos muito. Basta que haja dentro de nós a bondade, o amor, a fraternidade, a empatia pelo outro, o desejo de que o outro esteja tão bem quanto nós. E com certeza, se nós temos este espírito de fraternidade, de bondade, de levar ao outro aquilo de melhor que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos em prol dos nossos semelhantes será multiplicado pelo Pai para cada um de nós em forma de bênçãos, em forma de prosperidade na nossa vida, porque estaremos alcançando a compreensão de que fazemos parte do todo e que o todo faz parte de nós, que fazemos parte dessa multidão. E se fazemos parte dessa multidão, devemos compreender as necessidades dessa multidão, porque somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, irmãos do Cristo Jesus, que deixa para nós o exemplo da partilha justa, o exemplo de que devemos amar ao nosso próximo assim como devemos amar a nós mesmos, fazer para o outro aquilo que nós desejaríamos que o outro pudesse fazer por nós. Mas, infelizmente, ainda são muito poucos aqueles que compreenderam que faz parte desta multidão, porque estamos ainda ignorando os ensinamentos do Cristo Jesus, de caminhar com amor, com bondade, com fraternidade, dividindo aquilo que nós temos com o outro que nada possui. Porque todos nós, se estamos neste plano de provas e expiações, é porque nós necessitamos uns dos outros. Aquele que tem menos depende do exercício daquele que tem mais, de ajudar o outro, contribuindo pela sua elevação do campo moral e espiritual, trabalhando em si mesmo o desapego. E aquele que tem menos está neste momento passando pela prova de vencer o orgulho e a vaidade,
e trabalhando dentro de si a humildade de aceitar do outro aquilo que está sendo ofertado para que possa esta oferta atender a sua necessidade momentânea. Então, que nós busquemos nesta mensagem de hoje, multidões, trabalhar para dividir com os nossos semelhantes um pouco daquilo que nós possuímos, mas fazer essa partilha de forma amorosa e respeitosa, onde o nosso irmão que recebe a nossa oferta se sinta honrado, valorizado e não humilhado. E assim nós estaremos fazendo parte desta multidão, criando entre nós esta corrente de amor, de bondade, de fraternidade, sem deixar ninguém para trás. Nós, que fazemos parte dessa massa maior, estaremos agindo com civilidade diante das políticas públicas, das leis que são impostas para nós, mas estaremos aprendendo uns com os outros os caminhos de buscar os nossos direitos, respeitando as leis dos governantes que são impostas para nós. Mas, diante destas dificuldades, estaremos sendo uns pelos outros. Aquele que pode mais, ajuda aquele que pode menos, a mostrar o caminho, a levar a instrução, para que haja respeito às leis do mundo, para que nós possamos, desta forma, estar trabalhando unidos, sem transgredir as leis imutáveis do Criador. Então, que nós sejamos parte desta corrente humana, parte dessa multidão, onde o que tem mais ajuda aquele que tem menos, se sentindo honrado pela oportunidade de servir ao seu semelhante. Cristo não foi o mordomo do mundo? Cristo não levou a evangelização para a humanidade? Não curou os doentes? Então que nós busquemos no Evangelho do Cristo Jesus a oportunidade de iluminar a nossa consciência, para que sejamos também mordomos do mundo, auxiliando os nossos semelhantes, agregando para nós princípios e valores, para que nós tenhamos a compreensão de que estamos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Buscando a oportunidade de servir aos nossos irmãos, assim como Cristo Jesus fez e continua fazendo por todos nós, porque é o nosso governador planetário. E por mais que as dificuldades se avolumam na terra, está entre nós, através das mãos humanas, que externa bondade, amor, fraternidade, partilha justa. Então, que Deus abençoe, que este ano que começa, que 2025, seja o ano da fraternidade, onde nós possamos avolumar essa corrente de amor, de bondade e fraternidade, servindo aos nossos semelhantes, com a certeza de que estaremos servindo a nós mesmos, no exercício do desapego, no exercício da partilha justa, no exercício de fazer com que a terra seja um campo de bênçãos, de paz e de luz para todos nós. É o que nós temos para acrescentar de uma mensagem tão significativa, tão atual e oportuna para o ano que começa.
Que Deus nos abençoe. E vamos neste momento vibrar paz e luz para todos aqueles que avizinham a nossa casa, que moram no mesmo bairro, na mesma rua, que recebam através de nossas vibrações a presença do Cristo Jesus em vossos lares e que haja entre nós respeito, bondade, amor e fraternidade. Vibremos por todas as casas de oração, que sejam oficinas santas, escolas benditas, que traga para nós os ensinamentos do Cristo Jesus, nos ensinando os caminhos para servir com amor, com bondade, com fraternidade, que possamos ter mais empatia pelos nossos semelhantes. Vamos vibrar por toda a nossa família consanguínea. Que Deus abençoe aqueles que retornaram à casa maior e aos que ficaram. Que nós possamos trabalhar em comunhão, sendo uns pelos outros, agindo com amor, com bondade, com fraternidade e principalmente com perdão, utilizando dos laços consanguíneos para construir pontes e laços de amor. Que possamos vibrar neste momento pela nossa família universal, para que essa corrente humana de amor, de bondade e fraternidade permaneça envolvendo todo o nosso globo terreno. Vamos agora, neste momento, trazer essa vibração para dentro do nosso lar, apresentando aos benfeitores celestes todos aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que convivem conosco sobre o mesmo teto. Que sejam amparados por Deus e por Jesus. Que nossa casa seja o porto seguro da nossa família, escola de bênçãos, onde nós vamos na nossa convivência diária aprendendo os valores da partilha justa, do desapego, da virtude, do amor, do perdão, da bondade e da fraternidade. E agora nós vamos vibrar para que o campo eletromagnético da nossa casa seja modificado, que cada cantinho da nossa casa seja higienizado, que receba todas essas energias renovadoras através do auxílio destes benfeitores. Que toda essa luz que alcançamos no interior de nosso lar alcance cada cantinho do nosso quintal, que possa servir às nossas plantas e aos nossos animais de estimação. Vamos vibrar muita paz, muita luz ao nosso ambiente de trabalho, aos companheiros de jornada, que todos possam neste ano trabalhar para alcançar a prosperidade não só material, mas principalmente espiritual. Vibremos principalmente por aquele nosso irmão de mais difícil convivência, que o Cristo Jesus abençoe os nossos irmãos, ilumine a jornada e que nós sejamos companheiros uns dos outros. E é chegado um momento muito especial, que é o momento do passe, onde nós pedimos a Jesus que as energias do seu reino cheguem até nós através dos benfeitores celestes, que o passe seja instrumento de tratamento, de cura, de auxílio, de renovação de nossas forças, para que nós possamos prosseguir a jornada neste ano que se inicia, alcançando as bênçãos da saúde, da cura, alcançando as bênçãos da paz, da saúde, do equilíbrio, e que Jesus esteja conosco, nos ajudando a prosseguir a caminhada até o nosso Pai. Vamos pedir as bênçãos para a nossa água, que as energias do reino maior, em conjunto com as energias primárias da terra, através das partículas, que a água absorva todas essas energias e que ela seja para nós o alimento do corpo e do espírito. E agora que nós recebemos o passe, as bênçãos da nossa água, recebemos toda a luz no interior de nosso lar, que Jesus siga conosco quando vamos vibrar por todos os lares.
vibrando paz e luz para os lares desfeitos pela ganância, pela maldade. Que haja paz, perdão, amor, bondade e fraternidade em todas as famílias, em todos os lares, para que todos esses sentimentos benéficos para nós se reflitam na humanidade lá fora. Vibramos paz e luz para aqueles corações enlutados, que a oração seja o link sagrado entre os que estão na dimensão terrena e aqueles que voltaram à dimensão maior pela vontade do Pai. Vibramos paz e luz por aqueles lares que padecem pela enfermidade, que neste momento, Jesus, os nossos irmãos, através do passe à distância, sejam curados. Vibremos pelas famílias que permanecem unidas, cuidando do seu ente querido que está passando pela prova da enfermidade. Vibremos paz e luz pelos lares que padecem pela falta do trabalho, pela falta do pão de cada dia, da moradia segura, do agasalho. Pai, pedimos que a humanidade neste momento alimente os nossos irmãos nas suas necessidades, que as políticas públicas possam assistir estes irmãos em completa vulnerabilidade social e que nós possamos seguir os exemplos do Cristo Jesus, multiplicando o pouco que nós temos para aqueles irmãos que nada possuem. Deus, abençoe o nosso planeta Terra, todos os países que ainda se encontram em guerra, que nós sejamos essa multidão de amor, de bondade e fraternidade, vibrando, orando pelos nossos irmãos e, se possível, nos mostra o caminho para que nós possamos auxiliá-los a passar por essa tormenta, recebendo todo o auxílio para que não lhes falte o pão de cada dia, as bênçãos para curar a saúde, preenchendo esses corações de fé, de amor, de luz e esperança. Vibremos paz e luz para a nossa pátria. Vibremos paz e luz pelo mandatário maior da nossa pátria, pelo mandatário do nosso Estado, pelo mandatário que acaba de assumir a administração pública do nosso município. Ilumina, Senhor, para que este irmão possa constituir políticas públicas assistenciais a toda a nossa população, onde não nos falte os recursos abençoados da saúde e da assistência social. Vibremos por toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, Jesus. Que nós estejamos neste momento nos integrando através das vibrações, para que haja respeito, amor, bondade e fraternidade entre todos nós. E assim, falamos com o Pai através da oração que o Senhor nos ensinou, que é a oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobretudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada Mãe, obrigada aos tarefeiros celestes, que em nome do Pai vieram celebrar mais um culto do Evangelho em nosso lar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.